alegria imensa ter você aqui. Você não tem ideia do conteúdo que nós preparamos aqui para hoje. E claro, assim que você acaba de chegar, o primeiro convite que eu venho te fazer é que você vai convidar o máximo de pessoas possíveis para que nós estejamos juntos aqui aprendendo cada vez mais sobre como gerir os nossos negócios. Bom dia, Praticar, WG, olha aí, pessoal quebrando o pau junto com a gente aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para você é exatamente trazer clareza e fazer com que você entenda que os processos é algo que vai fazer com que você economize tempo. E talvez você esteja pensando assim, Luiz, como que você chegou, né, até essa decisão de ter processo na sua empresa? É porque tem algo que você deve valorizar demais, mas demais na sua vida e em tudo que você faz, que é o tempo. E talvez você esteja pensando assim, pô Luiz, mas como assim, né? Todo mundo fala que tempo é dinheiro, não é isso? Isso, só que tem um detalhe. Com o dinheiro, você consegue adquirir várias coisas, mas o seu tempo não irá voltar. E com o tempo, você consegue mais dinheiro. Pegou a estratégia aí, como é que funciona? Então assim, se você souber itens que você vai aprender lá no futuro, adquirindo agora e aplicando nesse momento, você economiza tempo. Só que você investindo tempo em algo certo, algo correto e algo que já está funcionando, fique tranquilo que você vai voar. Então, o ponto principal que eu quero trazer para você aqui são os benefícios dessa live. O que vai acontecer quando você concluir e ficar comigo aqui até o final? Primeiro, você vai conseguir fazer com que os processos da sua empresa, você vai identificar os 4 passos que vão fazer com que ela se tornem habituais. É isso aí. Tem muita gente que às vezes fica criando e construindo itens, inclusive sem o seu time participar do que você está fazendo. Você já parou para pensar nisso? Que quando você pensa num processo, você pode pensar somente na empresa, mas às vezes você desconsidera a pessoa que vai fazer a execução daquilo que você está realizando. Olha que loucura. E aí as pessoas fazem de fora, pensam de forma diferenciada, não pensam no ser humano que vai executar e muito menos de quem já está executando. Então, às vezes ao invés de você construir algo sozinho e pensando, olhando simplesmente números, por que não trazer aquela pessoa que estará fazendo para você lapidar de verdade o que você vai estar realizando, ok? Então, o ponto principal é esse. Você vai ter pelo menos 4 pontos onde você vai passar por cada um deles para ter clareza de onde você pode estar errando. Porque quando um processo não é executado, tem uma razão. Você sabe que tem uma razão. Tem uma razão muito clara para um processo não estar sendo executado. Porém, você pode estar com a lupa errada. É isso aí. Você pode estar vendo de uma forma a qual não é adequada. E eu vou te dar esses 4 passos aqui para você entender claramente o que vai acontecer. Então, como é que funciona, né? Eu quero me apresentar primeiro. Eu sou Luiz Oliveira, estou no mercado de automóveis há 18 anos, passei por autopeças, trabalhei como operador de negócios, trabalhei também em outras lojas de automóveis e aprendi muita coisa. Lembra como é que é o nome daquele serviço, né? Auxiliar de Serviços Gerais. Minha carteira já foi assinada dessa maneira e com muita alegria eu aprendi muito nesses momentos. E depois de muito passar do tempo e de muito trabalhar, o que aconteceu? A gente chegou a ter uma empresa onde eu tinha 33 funcionários. E sabe o que aconteceu nesse momento? Na hora que eu estava ali com os 33 funcionários e achei que a minha vida seria perfeita, ótima e excelente, o que aconteceu foi algo muito simples. Minha vida se tornou um inferno. Exatamente porque eu não tinha os processos da minha empresa. E com o tempo, e aprendendo, eu acabei acabando com essa empresa, porque ela estava acabando comigo. E aí o que eu fiz? Algo muito simples. Comecei do zero, com toda a experiência, né, do que eu tinha, e fiz algo processual desde o início. E a partir desse momento, onde eu tive clareza de onde eu queria chegar, foi ficando mais claro. Então, o que eu estou vindo aqui te convidar para você entender o que é a M2L, que é a Mentoria Lucro e Liberdade. É algo que baseado em 3 pilares. Primeiro, um dos erros que eu cometi quando eu tinha 33 funcionários foi exatamente porque todas as pessoas que estavam abaixo de mim, elas simplesmente não pensavam e dependiam de mim para tudo. Será que eu estou falando de você agora? Será que eu estou falando do que você está vivendo nesse momento? As pessoas não conseguem agir porque não tem processo. Mas quando você não tem consciência disso, sabe por que você acha que elas não agem? Porque elas têm algum tipo de problema cognitivo, têm algum tipo de deficiência. Mas é mentira. Isso, na verdade, é você
com a bendita de uma prepotência, arrogância, ego gigante, que inclusive não contrata pessoas melhores do que você. Quando você tiver com receio de fazer algo, de delegar algo para alguém, ao invés de você procurar alguém como você, busque e encontre pessoas melhores do que você. Sabia disso? Busque pessoas e encontre pessoas melhores do que você. Então, para a gente agitar que você está gostando do conteúdo até aqui, clica no aviãozinho e manda para quem você sabe que precisa construir processo na sua empresa, ok? E claro, na hora que eu falar algo aqui que faz sentido, você vai e aperta aí no foguinho aí para entender que eu estou contribuindo contigo, que o meu objetivo é que a gente venha interagir. E qualquer tipo de dúvida ou pergunta, coloca na caixinha do lado do aviãozinho que eu vou te responder por aqui, ok? Então, o que fica muito claro é que essa falta de processo. Então, a mentoria Lucro Liberdade tem 3 pilares, que o primeiro deles é exatamente você se tornar um líder estratégico. E isso eu consigo te explicar lá dentro. Porque existem muitos problemas que a sua empresa vive e convive que você consegue reverter de forma estratégica e inteligente. Tem muita gente que ainda está na época da descartabilidade, né? Todas as pessoas que você encontra, você simplesmente pega assim como um copo plástico, que você bebe água, você joga fora, você descarta. Dizem que nos Estados Unidos é assim, né? Tudo lá tem um preço de mercado tão barato e o valor que se ganha num salário mínimo é um valor tão alto que você pode ter um iPhone, né? Vamos colocar assim. E aí o que as pessoas fazem? O cara joga fora. E eu sou do tempo onde nós corrigimos os itens. E posso te falar, quando você constrói uma história com alguém, o vínculo emocional que você trata e que você demonstra com essa pessoa faz com que ela tenha um comprometimento muito acima do mercado. Então, você tem que ser um líder estratégico, ter um time altamente produtivo e também uma marca forte. Você sabia que a sua marca ela vale muito mais que o marketing? Porque tem gente que acha que o que na verdade ela tem que saber, descobrir e aprender é sobre marketing, sendo que na verdade não é isso, tá? O que você tem que saber na verdade é tratar o cliente depois que ele está com você. E a partir disso é que a sua marca realmente vai se tornar cada vez mais forte. Então cuide do seu cliente antes, durante e após a compra. Mas isso é um trabalho de longo prazo. E se você não pensar de forma estratégica no seu negócio, isso não vai acontecer. E ser um líder estratégico do nosso triângulo aí, do nosso ponto, é exatamente o que mais importa, ok? Então, depois disso que eu acabei de passar, como que eu cheguei até a opção da M2L, que é exatamente o lucro e liberdade, eu aprendi a ter esses 3 pontos. Um time altamente produtivo, uma marca forte e ser um líder estratégico. Então, a partir disso, em 7 anos, eu cresci 4 vezes. Saí da sala de casa e fui para uma empresa com 3.200 metros quadrados, que você pode pesquisar aí agora, clica lá na bio do meu Instagram, tá lá, Luiz Intermediações, e veja que clima gostoso, que lugar excelente. Para você ter ideia, a gente perde o horário na hora de ir embora lá. Dá 6 horas assim, se não escurecer, a gente esquece que tem que partir. Por quê? É um local de produtividade elevada, onde as pessoas se ajudam e existe uma harmonia em busca do sucesso do cliente, ok? Então, diante de tudo isso que eu acabei de passar, por que na hora que eu te convido para esse programa, eu falo que tem que ser exatamente o trabalho mais completo? É porque o trabalho de alguém que estava lá embaixo, foi até o topo de todos os processos para poder entender, construiu tanto de fora da loja quanto dentro da loja. Então eu trabalhei 5 anos em um banco também como operador de negócio. Eu entendi toda a operação. Eu trabalhei inclusive em autopeça. Então quando você consegue ver o negócio por um todo e ser funcionário daquilo qual você hoje é dono, você consegue entender as dores de cada um e consegue ajustar. Inclusive a dor do banco, que não para de te ameaçar aí dizendo que vai te descadastrar. Já parou para pensar nisso? Então assim, muito grave, muito claro você não participar desse momento de criação, de construção de líderes estratégicos que nós estamos vivendo, ok? Então, o que eu quero passar para você é o seguinte, presta atenção que a gente vai iniciar agora, já que você vai disparar aí para todo mundo que você sabe que tem que aprender a construir os seus processos, você vai clicar aí embaixo e vai fazer o seguinte, vai digitar aí, escreve aí MRD. Como assim, Luiz? O que é MRD? Quando você, querendo ou não, na sua marca, você está construindo um movimento. Sabia disso? Você está fazendo uma construção de movimento. Então existem 3 pontos. O mito, que é aquele ideal que você busca e constrói. O segundo ponto é exatamente o rito,
que é o quê? Como se fosse o culto. O que vocês fazem juntos, o que todas as pessoas que trabalham com você têm, qual que é a simbologia principal a qual eles são encontrados e são verificados, e por último, as doutrinas, que são as regras da sua empresa. Pegou? Então anota aí, MRD. O mito é exatamente o problema e como a sua empresa resolve. Qual que é a visão dela filosoficamente falando? O rito é o dia a dia das empresas, dos seus clientes e dos seus funcionários, dos seus colaboradores com você. E por último, as doutrinas são exatamente as regras, ou seja, os processos que a sua empresa faz. Que a partir do momento que você tiver isso, de forma muito clara, você vai construir uma empresa a qual os seus clientes são exatamente os seus maiores evangelizadores. Como assim, Luiz? É isso aí. Já pensou você ter clientes evangelizando cada pessoa em cada lugar que vai? Eu costumo dizer o seguinte, cada cliente é uma semente. Então, se você vendeu para um cliente que está num bairro, é muito simples. É só você virar para ele e levar ele para outro bairro, ou melhor, se você vender para ele, que naquele bairro vai ser uma semente sua. E se você fizer um trabalho excelente, ele vai começar a frutificar naquele local. Ah, Luiz, mas meu vizinho ele é muito chato, ele não conversa comigo, eu não falo com ele. Beleza, te dá uma ótima notícia. Ele pode frutificar no trabalho qual ele está. E além disso, ele pode frutificar em diversos outros lugares aos quais ele convive e participa. Pegou? Então, assim, o ponto principal que você tem que focar é exatamente na construção desses processos da doutrina. Que quando a pessoa, primeiro, filosoficamente você impõe aquilo, você vai construir os seus processos para que o mito seja realizável. Ok? Pegou aí de verdade? Entendeu a sequência? Primeiro você constrói aí o mito e a partir do mito você entra exatamente com a doutrina e eu vou te passar aqui como construir agora. Primeiro ponto que você deve fazer para você entender aqui de forma clara. Olha só, os 4 pontos são clareza, atraência, facilidade e satisfação. Como assim, Luiz? O que é cada um desses pontos? Na hora que você vai construir o processo, ele tem que ter essas 4 características para ele se tornar algo habitual. Algo que você faça sempre, algo que o seu time veja como que vale a pena fazer. Só para você ter ideia, a questão de clareza, existem pessoas, essa semana eu estava fazendo algumas entrevistas, né? E foi bem interessante porque a falta de clareza fez com que uma pessoa ficasse simplesmente traumatizada de trabalhar com outra, ou melhor, num devido mercado, exatamente por uma falta de tratamento do dono com ela. E ela começou a achar que todo aquele mercado, todas as pessoas que fazem aquilo, simplesmente elas não deviam estar lá. Ela viu que, entendeu, né, que todos os donos de empresa daquele ramo e daquele mercado são iguais. E aí o que ela fez? Perdeu diversas oportunidades. Porque não tinha um líder estratégico e inteligente que saiba interpretar e conduzir e ter gestão de pessoas. Pegou? Então assim, a clareza é exatamente isso. Quando você não entrega para a pessoa, ela acaba agindo errado. Acaba fazendo algo que você não imagina. Acaba fazendo algo diferente do objetivo, porque você não deixou claro. Quando você tem o desejo, né? Às vezes é bem interessante isso, quando você vai formular uma meta, né? Você já parou para pensar que quando você chega lá e vira para uma pessoa e faz o seguinte: olha, fulano, busca um sorvete para mim? Isso é muito comum. Aí fulano vai lá, busca um sorvete e traz, te entrega. Aí o que você fala? Oh, mas eu não gosto desse sabor. Olha isso. Não gosto desse sabor. Mas o que você pediu? Você pediu sorvete. Se ele levasse sorvete de abacate, não sei nem se existe, maracujá, alguma coisa assim, e você não gosta, quem deu o comando errado do processo que precisa ser feito foi você. Foi exatamente você. Então o primeiro passo para você ter sucesso em qualquer tipo de empresa, em qualquer relação que você tiver, é você ter autorresponsabilidade sobre os resultados daquilo que você vive. Pegou? Olha só como é que você tem que ficar atento com isso, né? Então o primeiro ponto e o primeiro passo é exatamente esse, ter clareza, tá? Agora, o segundo passo é a atraência, tá? Isso seria uma situação levada como se fosse praticamente a ser algo divertido, algo gostoso, algo prazeroso de ser feito. Tem que ser atraente, pegou? Então, se você tem um processo que ele é de uma forma talvez muito complexa, você vai perceber o quê? A complexidade é inimiga da execução. Vou repetir de novo. A complexidade é inimiga da execução. Viu? Viu só como que funciona? Se você tem algo que é claro, que está claro ali,
e a pessoa na hora de executar, se for claro aquilo que ela disse, mas se aquilo não for atraente, ela entendeu exatamente o que é para fazer. É para pegar, um exemplo, né? Bosta de cavalo. Vamos colocar aqui um exemplo mais esdrúxulo. Mas vamos dizer que ela odeia aquilo. Vamos dizer que ela não queira aquilo. E aí o que acontece? Não é atraente para ela, por mais claro que aquilo esteja. Então você deve envolver as duas coisas. E por isso é tão importante você entrar na Lucro Liberdade para você entender exatamente qual pessoa deve estar em qual lugar. Como colocar a pessoa certa no lugar certo. Você tem que ter clareza sobre isso. Outro ponto também muito interessante é você trazer a facilidade, que é o terceiro ponto aqui dos 4 pilares para a montagem de processo. Como assim facilidade, Luiz? Facilidade é exatamente o que você acabou de entender. Percebeu como para você entrar nessa live que foi fácil? Você apertou um botão. Você já estava dentro do Instagram e do Instagram você clicou. Na hora que você clicou naquele botão ali, automaticamente ele já estava liberado e disponível para você acessar a live. Quando você acessa a live, fica muito mais fácil de você fazer. Então, na construção do processo, é a mesma situação. Você deve trazer facilidade o máximo possível. E o quarto pilar é exatamente satisfação. Como assim, Luiz? Não entendi. Como assim satisfação? É isso aí, satisfação. Na hora que você traz a clareza para o seu colaborador sobre qual vai ser a recompensa que ele vai receber, e ele tem que ter uma recompensa, aí sim vai valer a pena. E o objetivo maior, e essa montagem, estrutura de cada um dos itens e dos processos aqui, é para que você perceba o quanto tempo você vai economizar se você trouxer esses 4 itens. E o mais legal, sabe o que é? Todos eles formam um hábito em você. Sabia disso? Todos eles formam um hábito em você e no seu time. Se não for algo habitual, se não for algo claro, não vai ter razão para ser feito. Sabia disso? Automaticamente, na hora que você não entrega ali uma recompensa para a pessoa, ela também não tem razão para fazer. Se você quiser hoje parar de fumar, parar de beber, parar de qualquer tipo de vício que você venha a ter, sabe como é que funciona? Dificulte o acesso para aquele item. Na hora que você gera uma dificuldade, a pessoa simplesmente para. Existe uma regra dos 15 segundos. Qualquer coisa para o seu cérebro desistir de fazer, ele tem que passar de 15 segundos para conseguir localizar. Isso ele entende como difícil, ele desiste. Porque o nosso corpo, querendo ou não, ele busca de alguma forma a inércia, a preservação. Pegou? Entendeu? Então assim, na hora que você coloca essa regra para você dificultar e impedir algo, quando você quer fazer algo, o que você deve fazer? O inverso. Você deve, na verdade, facilitar para que ele ocorra. Olha só que legal. Então, uma coisa é a antítese da outra, certinho. Então, na hora que você não quiser fazer algo, você, por exemplo, né? Eu lembro minha filha, foi muito interessante, que ela virou e fez o seguinte, ela estava comendo muito sal. Durante um período ela gostava muito de sal, pequenininha, né? E, nossa, gostoso, gostoso. Ela passava o dedo assim, colocava na boca. E aí, como que eu fiz? Querendo ou não, aquela recompensa daquele sal era gostoso, né? Então a recompensa dele era aquele sabor ali. Ela gosta muito, assim como eu gosto de muitas coisas salgadas também. Só que o que eu fiz? Eu peguei, abri o telefone, mostrei para ela as consequências de se comer muito sal. Como que dá pedras nos rins, como que é a cirurgia, o tamanho das pedras que são formadas, e mostrei para ela. O que aconteceu? Na mesma hora, ela olhava para o sal e ela começou a observar que aquilo ali não tinha recompensa adequada. Ela começou a ver que aquilo não era satisfatório. Olha só que massa. Aquilo deixou de ser simplesmente satisfatório. Olha, que loucura, né? Então assim, quando você tira a recompensa, ela parou de ter o hábito. Então a mesma coisa no processo da sua empresa. Se você não pensar sobre o que a pessoa vai sentir depois que ela concluir e realizar aquilo, algo muito simples vai acontecer. Sabe o que é? Você simplesmente vai parar de fazer ou não vai ter razão para realizar aquilo. Eu quero que você pense da seguinte forma. Imagine que toda vez que você trabalhasse, você levasse uma chicotada. Como assim, Luiz? Você foi pro trabalho, final do dia, você toma uma lambada. Vamos dizer que você faça um trabalho bem feito, aí você toma uma palmatória. Alguma coisa assim. Sabe o que vai acontecer? Automaticamente você vai deixar de fazer aquilo. Porque não tem razão nenhuma para você realizar e receber algo satisfatório em troca. Pegou? Então, eu não sei o tamanho do seu cansaço hoje,
Mas sabe o que faria você não estar cansado? Pensa para mim e escreve aí. Se você hoje, para fazer o trabalho que você faz, recebesse 1 milhão por mês, vou repetir de novo. Se você hoje, para fazer o trabalho que você faz, recebesse 1 milhão por mês, você estaria cansado? Hein? Responde aí para mim. Você estaria desgastado? Você estaria de verdade sem o mesmo tesão, sem a mesma vontade que você está agora? Esse cansaço não passaria? Então é por isso que quando eu sou mentor, eu trabalho exatamente sobre o lucro, a liberdade e também um outro ponto que eu trago muito claro é trazer o time. Porque não há liberdade sem venda, não há liberdade sem lucro. Se você não tiver um time que vende de forma constante e um time é um empresário qual lidera de forma estratégica para poder fazer com que cada vez mais você venha a lucrar e observar isso, a sua liberdade nunca vai chegar. E principalmente se você não construir processos como esse que eu acabei de passar aqui, com 4 características claras: clareza, atraência, facilidade e satisfação. Sem esses 4 elementos, ele não acaba perdurando. E o melhor hábito possível é aquele que a recompensa dele é ele em si. Como assim, Luiz? Explica isso, agora ficou complexo. Eu não sei se você tá vendo aqui, mas eu tô suado, cara. Nossa, acabei de tomar banho e eu vim de onde? Da academia. E ir na academia, para mim, se tornou um hábito. Agora, sabe qual que é o mais interessante? É que cada vez que eu vou na academia, o meu corpo vai ficando mais parecido com aquele que eu quero ter. E na hora que eu fico mais parecido com o corpo que eu quero ter, mais vezes eu vou na academia. Ou seja, resolve de uma vez por todas exatamente essa necessidade de você parar de fazer. Porque a recompensa que eu tenho é adequada com a minha identidade. Uau! É isso aí. Ela fica simplesmente adequada com a minha identidade. E aí eu não paro de fazer. Porque eu nunca vou deixar de ser forte. Olha isso. Então quando você constrói cada um dos hábitos de acordo com a pessoa certa, no lugar certo, e os hábitos são o próprio processo da empresa, você decola, economiza tempo e realmente faz com que a sua empresa voe. Então se você quiser o meu auxílio para poder construir isso para você de forma muito objetiva, com um passo a passo direto, aplicável e ter acesso às estratégias do meu negócio, é muito simples. Basta você mandar para mim aí diretamente no direct, escrever assim 2L, que eu vou te mandar a aplicação e vou te mostrar se e como eu consigo te ajudar e por quanto tempo nós estaremos juntos. Lembrando que você entrando para esse trabalho com a parte mais completa que você tem hoje no mercado automotivo sobre liderança, sabe o que você acaba ganhando? O seu time inteiro de vendas comigo, semanalmente treinando para poder aprender cada vez mais. Então assim, o que eu quero trazer é agradecer exatamente aqui a sua audiência, porque eu quero que você me mande também se você vai ter dificuldade de aplicar cada um desses itens e claro, eu quero que você aplique cada um deles e venha aqui para informar os resultados, para que a gente possa ter um motivo maior ainda de estarmos juntos. Combinado? Que aí, quem sabe, se aproximando com esses pequenos itens que eu acabei de passar, você vai ver o resultado que a sua empresa vai ter e a partir disso você vai notar a diferença que faz você ter alguém que caminhou além, que fez mais do que você está habituado a fazer, que caminhou passos à frente os quais você está ou esteve, né? E naturalmente você vai perceber quanto tempo você pode economizar tendo uma pessoa que você possa estar semanalmente com ela, tipo, mostrando exatamente como deve agir, como tomar a sua decisão e também com o seu time treinado, pensando certo, da mesma maneira estratégica que você. Isso é ouro, muito ouro. Mas é claro, isso é uma opção sua e do quanto você prioriza o seu resultado e sucesso na sua vida. Ok? Estamos juntos, um abraço, até mais. Valeu!